No momento que abalou o coração de muitos, as videntes de Medjugorje, Mirjana e Vika, transmitiram uma mensagem profunda da Virgem Maria, que continua a ressoar entre os crentes de todo o mundo. Naquela noite fatídica, enquanto a multidão se reunia na igreja, um ar de expectativa encheu a sala. Mas o que os médiuns revelaram estava longe de ser reconfortante. Com vozes trêmulas, partilharam um aviso que perturbaria a paz de milhões de pessoas. Um grande tsunami atingiria em breve as costas da América do Sul, México, Espanha e Itália. Isto não foi apenas um desastre natural, mas um sinal divino de vingança celestial, um apelo à humanidade para regressar à fé, à oração e ao arrependimento. O anúncio deixou a congregação em um silêncio atordoado, enquanto o peso das palavras se instalava profundamente em seus corações. Este evento catastrófico não deveria ser visto como um castigo no sentido humano, mas sim como um chamado para despertar, um sinal de Deus de que o mundo deve mudar. Eles imploraram aos fiéis que abraçassem a oração e a conversão, pois eram os únicos caminhos para a salvação face ao desastre iminente. As notícias desta mensagem profética espalharam-se como um incêndio, gerando um sentimento de urgência em todo o mundo católico. As pessoas afluíam às igrejas, santuários e locais de culto em busca de conforto e respostas. Cientistas e meteorologistas também começaram a notar padrões incomuns na atmosfera, alimentando ainda mais a crescente sensação de desconforto. No entanto, apesar das crescentes evidências de uma catástrofe iminente, a revelação dos videntes permaneceu sobrenatural, um aviso inexplicável que ia além de meros dados científicos. Com o passar dos dias, a ameaça tornou-se cada vez mais real. As autoridades de Itália, Espanha e América do Sul foram forçadas a emitir ordens de evacuação. Embora o medo e a incerteza que assolavam as pessoas fossem inegáveis, as praias de Itália e Espanha foram das primeiras a serem colocadas em alerta má. Na América do Sul, do Chile ao Brasil, os fiéis reuniram-se pedindo misericórdia ao céu, enquanto os oceanos Atlântico e Pacífico pareciam prestes a libertar a sua fúria. Neste momento de grande incerteza, a mensagem da Virgem Maria chama-nos a um compromisso mais profundo com a fé e a oração. É um lembrete de que as provações que enfrentamos neste mundo não são insignificantes. São oportunidades de crescimento espiritual, renovação e arrependimento. Tal como alertaram os videntes de Medjugorje, devemos fortalecer a nossa ligação com Deus, abraçar o poder da oração e preparar-nos espiritualmente para enfrentar os desafios que nos aguardam. Levemos esta mensagem a sério e, face a um potencial desastre, procuremos refúgio na nossa fé, confiando que com a misericórdia de Deus e as nossas orações poderemos enfrentar qualquer tempestade. A hora da preparação é agora, através da oração, da reflexão e de um compromisso renovado com as nossas vidas espirituais, podemos enfrentar o futuro. Quando chegou o dia do terror, ele começou com calma, uma calma quase enganosa ao amanhecer. Mas por baixo da quietude havia uma força silenciosa e crescente, uma tempestade formando-se sob a superfície do mar. As ondas começaram a subir, primeiro como um murmúrio, depois mais fortes e mais violentas. Quando eles finalmente atacaram, a destruição foi como nunca vista. As cidades costeiras de Itália foram as primeiras a ser devastadas, varridas pela fúria sem precedentes das ondas. A Espanha e a América do Sul logo se seguiram, com cidades desmoronando sob a força da ira da natureza. Contudo, no meio da destruição ocorreu uma mudança milagrosa. As fervorosas orações dos fiéis pareciam comover a Virgem Maria, e tão rapidamente quanto começaram, as ondas recuaram, deixando para trás não apenas devastação, mas um rastro de nova esperança. Comunidades que tinham sido dilaceradas pela força da natureza uniram-se agora, unidas pela fé, pela oração e pelo desejo de reconstruir não só as suas cidades, mas também as suas vidas espirituais. As palavras das videntes de Medjugorje, Mirjana e Vika continuaram a inspirar os sobreviventes, instando-os a ver além dos escombros
e a encontrar um propósito mais elevado diante da adversidade. Este tsunami devastador, embora catastrófico, foi um sinal claro, um apelo divino à oração, à conversão e à transformação. Mirjana e Vika espalharam a sua mensagem de esperança e redenção, lembrando às pessoas que somente através da oração a verdadeira mudança pode ser alcançada. À medida que as comunidades se uniram para reconstruir, encontraram forças renovadas na sua fé e as igrejas tornaram-se santuários de esperança, servindo como centros de cura e renovação. As palavras dos videntes de Medjugorje tornaram-se um farol no mundo dilacerado pelo desastre. Os céus estavam cheios de orações. As cidades foram reconstruídas, mas as lições dessa tragédia ficarão para sempre gravadas na memória coletiva. A mensagem dos videntes foi clara. A oração e a fé são a defesa definitiva contra o mal. Nas situações mais desesperadoras, nunca desista. As palavras de Mirjana e Vika tornaram-se um lembrete eterno da importância da fé e da oração diante dos maiores desafios da vida. Esta poderosa história de mistério e fé, nascida da devastação, tornou-se uma lenda de esperança e perseverança. Mais tarde, duas cidades costeiras italianas, Ligúria e Toscana, tornaram-se símbolos de resiliência inabalável. Gênova, depois de sofrer imensos danos, foi transformada num lugar de renascimento espiritual. As igrejas que tinham sido refúgios durante a crise foram restauradas e cheias de fiéis que procuravam conforto e força na comunidade e na oração. O mundo inteiro, chocado com a tragédia, estava agora unido com uma fé renovada, pronto para reconstruir não só as suas casas, mas também os seus espíritos. A mensagem era clara: através da oração, da fé e da força coletiva, os fiéis encontrariam não só sobrevivência, mas também um futuro melhor. E à medida que as pessoas destas cidades honravam os seus entes queridos perdidos, também honravam as poderosas lições de resiliência, comunidade e proteção divina que os ajudaram a enfrentar a tempestade. Após a destruição, os festivais religiosos tornaram-se símbolos poderosos de gratidão e força, especialmente em regiões como Valência e Barcelona, em Espanha. Estas comunidades, tendo suportado a devastação dos tsunamis, encontraram um renovado sentido de vida e propósito à medida que começaram a reconstruir a partir das cinzas. As procissões anuais, realizadas para homenagear as vidas perdidas pelas ondas, tornaram-se atos de memória, não apenas para aqueles que morreram, mas para quando a destruição deixou cidades inteiras em ruínas, a fé inabalável do povo, juntamente com o apoio inabalável da Igreja Católica em todo o mundo, serviu de base para a sua recuperação. O impacto dos tsunamis foi um lembrete comovente da fragilidade da existência humana, mas também sublinhou a necessidade de resiliência espiritual. As igrejas tornaram-se santuários, onde as almas podiam procurar consolo, obter forças e começar de novo. Nestes espaços sagrados, as pessoas reuniram-se em oração, encontrando consolo e um compromisso renovado com a sua fé. Através dos olhos de visionários como Mirjana e Vika, os efeitos profundos das suas mensagens tornaram-se inegáveis. À medida que viajavam pelo mundo, o seu apelo à oração e à conversão ressoou em milhões de pessoas, inspirando-as a aprofundar a sua fé, a unir-se em oração e a oferecer apoio em tempos de crise. As suas palavras proporcionaram orientação e esperança, não apenas às comunidades afetadas pelos tsunamis, mas a todos aqui. A história dos tsunamis, entrelaçada com as profecias de Medjugorje, transcendeu fronteiras e tornou-se uma lenda que atravessou gerações. Foi uma história não apenas de devastação, mas do notável poder da fé, da perseverança e da intervenção divina. O apelo dos videntes à oração e à conversão tornou-se um farol que lembra a humanidade de viver com integridade moral, apoiar-se mutuamente e permanecer firme na fé. As memórias dos tsunamis e da fuga angustiante das ondas ficaram gravadas nos corações de milhões de pessoas, uma lição de humildade sobre a fragilidade da vida
e o poder da oração coletiva. Com o passar dos anos, as comunidades comemoraram os acontecimentos, não apenas como uma lembrança da perda, mas como uma celebração da força e da resiliência que surgiram na sequência da tragédia. Estas reuniões religiosas anuais, procissões e orações tornaram-se uma parte essencial da vida cultural, ligando as lutas passadas com a esperança futura. Serviram como um lembrete de que mesmo